Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E essa é a Andréia, uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho no nível de amor muito grande que eu tenho por ela. Ela passou por um processo bem complicado. Eu estou de máscara porque eu vim na casa dela, ela não sai, ela tá quietinha aqui. Ela passou, gente, pelo quadro de Covid muito séria, muito grave. Quase morreu. E nós quase morremos juntos. Porque eu entendo o que aconteceu com ela como um verdadeiro milagre, como um verdadeiro operar de Deus. Eu não estou aqui tirando mérito nenhum de remédio, nem de hospital. E se não é Deus acima de todas as coisas, creio eu que todo o esforço seria em vão também, né, irmã Andréia? Como você conseguiu vencer? Oi, gente. Então vamos começar, né? Eu vou contar a minha experiência desde quando eu saí de casa. Porque na terça para quarta eu já comecei a passar mal e eu fui pro hospital na quinta, que eu pedi meu filho para me levar. Ele nem acreditou que eu falei que eu tava com Covid, porque eu quase não saio de casa. E esse vírus veio me pegar, sabe? Eu cheguei no hospital, eu já tava bem ruim, respiratório. Meu respiratório e febre, muito alto. Eu já cheguei no hospital, eu já comecei, eles me atenderam muito bem, graças a Deus. Eu tive a sorte de encontrar pessoas boas que cuidou de mim também, sabe? Porque eu cheguei no hospital, eu já usei 3 tipos de bombinha. Fiz um exame de sangue, que tirou sangue na artéria, que confirma também o vírus, né? Eu fiz esse exame e fiz uma ressonância que já deu, o meu pulmão já estava 50% comprometido. Aí eu já fiquei internada. O Covid é assim, você chega no hospital, você já não tem parente mais. O parente te acompanha na porta do hospital, ele já fica. Você já entra na solidão. Sem o apoio de ninguém. Só de Deus. É uma coisa que é só entre você e Deus. E mais ninguém. Eu fiquei no quarto do hospital. E no segundo dia, eu fiquei um dia. Eu só fui piorando. Aí, quando foi dia 20, pela manhã, o médico chegou pra mim. Eu internei na quinta. Quando foi no sábado à tarde, o médico já passou lá e já falou comigo que a minha situação estava difícil, eu já estava no último grau do oxigênio e que não tinha como mais, a minha saturação estava só baixando e que ele ia me entubar. Naquele momento eu caí assim um pouco em desespero, porque sozinha não tinha com quem me ajudar naquele momento, porque a gente quando passa mal, a gente vai para o hospital, tem uma pessoa, um parente, é esposo, é filho, que sempre está acompanhando a gente em tudo. Ajudando na decisão, né? Isso. Aí o que acontece? Você chega no hospital, você não tem mais ninguém. Aí o médico chegou para mim, falou que precisava conversar comigo e que eu ia ser entubada. Porque eu já não podia mais ficar daquele jeito, porque eu já não tinha mais como me passar para mim o oxigênio, porque eu já estava no grau completo do oxigênio que se pode tomar e eu não podia mais.
Eu pedi até para dar umas ligações, porque naquele momento eu senti o desespero que eu não iria voltar mais. Sabe? Eu não iria voltar mais. Eu liguei para uma amiga minha, sabe? A Meire. Depois eu liguei para mandei mensagem para a Lu, falando com ela, o Douglas, um rapaz que eu considero ele como meu filho também, e falei com ele. Falei, eu tô descendo para ser entubada, porque eu estava no 5º andar, eu disse pro 2º. Eu tô descendo para ser entubada, eu não sei se eu volto. Eu só peço para cuidar do meu filho, que eu tenho um filho de 12 anos. E eu caí em desespero. O médico depois contou para mim, contou para minha filha que eu disse chorando tanto, que ele teve tanta pena de mim, eu chorei demais. E fui entubada. No domingo, meu esposo, sem notícia, porque no hospital é uma correria, Covid é uma correria, não é simplesmente estar cuidando, eles estão tentando salvar vida, e muita vida mesmo. É muita gente com a doença, e de minuto em minuto precisa do médico do lado. Então nem todo momento tem como o médico ficar ligando para a família e dando notícia, que foi o meu caso. Porque eu internei na 5ª, quando foi no domingo, meu esposo não tinha notícia, que eu falei, vem buscar minhas coisas, que eu tô descendo para ser entubada, e vem pegar meu telefone, minhas coisas que estão aqui, documento. Mas eles mesmos não sabiam que era para ir. Aí eles foram lá no hospital. Quando chegaram no hospital, eles ficaram ainda sem notícia, sabe? Porque eu já estava entubada e não tinha como. Ninguém dava notícia. Eu já caí num estado mais crítico, difícil mesmo. Portanto, quando eu estava no CTI, que eu já estava melhor, eu até falei com a enfermeira que eu fiz aniversário dentro do hospital. Então, eu sabia que alguém tinha cantado parabéns para mim, sabe? Porque foi dia 23 de junho. Eu sabia que alguém tinha cantado parabéns para mim. Para mim, eram as pessoas que eu conhecia que cantavam parabéns para mim. Mas não, eram os médicos, as enfermeiras que cantaram parabéns para mim. Eu vi assim, de relance, aquele momento. Portanto, quando eu voltei da medicação, que eu voltei à vida, que eu digo, né? Eu até falei com a enfermeira que o meu marido tinha enfeitado o quarto, tinha feito o quarto igualzinho de CTI. Mas é porque eu não estava ainda com a cabeça boa das medicações e eu tinha vivido aquela cena do parabéns. Para mim tinha sido a minha casa, mas eu estava me sentindo tão mal que eu queria que as pessoas fossem embora, porque eu estava muito mal. Eu estava tentando reagir e eu não estava conseguindo. E nisso, a família, na minha casa, meus filhos, meu esposo, a irmandade minha, os meus amigos, sabe? Tudo sofrendo, todos orando por mim, muita gente orando por mim. Eu passei por um sofrimento muito grande, mas minha família sofrendo aqui, sabe? Eu fiquei entubada 18 dias, tiraram a intubação, eu não consegui ficar entubada, eu não consegui reagir. Eles voltaram a me entubar pela 2ª vez. Me entubaram, eu fiquei mais um tempo entubada.
Aí não tinha mais como ficar entubado, porque meu estado era gravíssimo. Os médicos simplesmente ligavam para cá e falavam que o meu estado era grave demais, que o que eles podiam fazer era rezar, era orar. E cada dia eles falavam, a Andréia não reage, a dona Andréia não reage. Aí me deu uma pneumonia dentro do hospital, também no CTI. Fui cuidada muito bem dentro do hospital, muito bem mesmo. Mas a experiência que eu passei, eu não desejo que ninguém passe, sabe? Eu não desejo que ninguém passe. Eu tive que fazer uma traqueostomia. Como o meu pulmão estava muito danificado, o médico falou que a minha traqueostomia ia ser permanente, sabe? Nesse intervalo, eu tive uma parada respiratória, sabe? O médico nem pode reanimar pessoas que têm Covid. Eu não sei se ninguém sabe, mas é o protocolo do hospital. Eu não sabia. Porque a carga o vírus que está na gente já entra direto na pessoa, quando ele vai reanimar a pessoa que eu tive que ser. Ele me embusou, ele jogou o ar de novo para fazer meu pulmão funcionar, porque os aparelhos já estavam cessando. Ele falou com a menina assim, com a enfermeira, eu não vou perder ela depois de tanto sacrifício, eu não vou perder ela, eu vou entrar lá e vou embusar ela. E o que é embusar? Embusar, pega o ar e joga o ar, maneja o ar dentro do pulmão. Você já viu quando... Pela tráqueo? Você já estava de tráqueo? Pela tráqueo, pela aqui. Pela aqui também. Pela boca também. Mas eu já estava com a tráqueo também. Eles fazem um manejo pra... Sei, entendi. Sabe? Pro ar ir lá dentro. Ele entrou lá dentro, porque é assim. Você fica dentro... O CTI é assim, é uma capa. Para poder eles entrar onde você tá, eles precisam de pôr uma roupa igual um astronauta para entrar. É difícil. Ele entrou e ele fez isso, sabe? Nesse momento eu tive uma parada respiratória que eu passei por um processo que eu falo espiritual, sabe? Eu passei por esse processo espiritual, porque eu vi coisas maravilhosas, que eu não tenho palavra para expressar o que passou comigo, sabe? E eu continuei naquele CTI, fui pro quarto, quando eu acordei, fui pro CTI, sabe? Fiquei lá 8 dias, depois fui pro quarto, 8 dias, mais 8 dias. Eu passei por um relance de ver minha família pelo vídeo chamada, porque eu fiquei no hospital 40 dias. Eu tô entre os 3 pacientes mais graves do estado de Minas. E eu fui pro quarto, eu não andava. Foi ensinado para fazer hemodiálise, porque ia precisar de fazer hemodiálise, mas Deus fez uma viravolta na minha vida e me tirou por cima. Eu falo que eu estava no fundo do poço, sabe? Eu estava no fundo do poço. Meu cabelo caiu todo, sabe? Eu me senti que eu não existia mais, sabe? Aí eu pego e fui pro quarto. No quarto, já minha filha pôde ficar comigo, que foi 8 dias. A traqueostomia que seria permanente,
foi trocada. Com mais 3 dias, eu fui lutando. Eu lutei com uma força que eu não tinha para me sair dali. Porque eu fui pro quarto, eu não andava, eu não conseguia pegar um copo na minha mão. Com 8 dias, as enfermeiras, os médicos chegavam lá e falavam comigo. Até na portaria estão falando de você, dona Andréia. Porque você está tendo uma recuperação surpreendente. Mas o surpreendente foi Deus, que quis que eu ficasse aqui. Porque eu cheguei até, bem dizer, morrer, quando me deu a parada respiratória. Mas Deus foi comigo, sabe? Deus foi comigo, Deus estava comigo. E Deus me trouxe de volta, me tirou do fundo do poço e me trouxe de volta. Essa doença, gente, ela existe. Ela existe e ela é muito difícil. É muito difícil. Ela mata. Então, gente, nós temos que cuidar, porque é muito perigoso. Irmã Andréia, só uma coisa. Você, hoje, porque vamos falar de agora, para o pessoal entender lá Sim. atrás. O que essa doença te trouxe de sequela? Ela te trouxe alguma sequela? Sim. Quais? Pra você falar o fim, para o pessoal entender lá atrás. Eu não sinto as pontas dos meus dedos, não sinto. Eu não sinto as minhas pernas. Me deu mialgia parestésica. Eu tô fazendo tratamento ainda. Ela anda normal e tudo, mas ela não tem... É tudo dormente as minhas pernas. Como se fosse que você colocou uma perna em cima da outra e ela ficou dormente. As minhas pernas são assim. Tudo dormente. Eu passei a ter pressão alta. Eu agora tomo remédio de pressão alta. Porque a pressão aumentou. E eu tô fazendo tratamento, fisioterapia das pernas. Até hoje. E tem milhares de fisioterapia para fazer ainda. Você ficou sem dirigir, né? Você falou que você ficou sem dirigir. Nossa, sem nada. Eu não fiquei na cadeira de roda porque foi Deus e a minha força de vontade. Porque eu entrei tanto em depressão que meu cabelo caiu todo. Também porque deu do Covid mesmo, da febre do Covid que é muito alta, me deu uma infecção entre o crânio e o couro cabeludo. Eu fiz exame de cabeça para ver se tinha afetado meu cérebro. Eu fiz exame de várias partes do meu corpo para poder ver o que tinha afetado. Afetou as minhas pernas. Cada um afeta uma parte. Portanto, entre as 3 pacientes mais graves do estado de Minas, tá um moço que tá na cadeira de roda, o outro que tá fazendo hemodiálise, Santo Deus. e eu, que tô aqui pela graça e a misericórdia de Deus na minha vida. Glória a Deus. Sabe? Pela graça e misericórdia de Deus. Porque eu tô aqui porque Deus quis. Ele que me deu a força. Porque a força minha, eu não conseguia vencer esse vírus. Então, eu tive também uma experiência espiritual maravilhosa. Eu tive um aprendizado muito grande. Eu cresci na solidão, na dificuldade lá, com a minha família aqui, porque eles sofreram muito. Só que eu consegui passar por isso tudo. E eu venci esse vírus. Eu peço a Deus que Deus ajude as pessoas a conseguirem também. E tenham força de vontade, porque
se não fosse minha força de vontade, Deus primeiramente, e minha força de vontade, eu não estaria andando até hoje. Porque... Você não entregou os pontos, né? Não. Quando eu fui para aquele quarto, é cada experiência, é cada cálice tão amargo que a gente passava. Sabe? Eu tive um problema também, que me deu um problema que chama bichigoma, que eu quase morri, tudo proveniente disso, porque primeiro vai acontecendo isso, o xixi volta pro rins, mistura com sangue, tem que fazer hemodiálise. Foi quando o hospital pediu para poder assinar para me fazer hemodiálise. E as experiências, assim, difícil, porque a minha cabeça não ficou boa lá no hospital, por causa do... As medicações faz você entregar... Você se entrega para a máquina. A máquina funciona. Você tá ali, mas é a máquina que vive. É uma coisa assim, sabe? E quando eu fui pro quarto, quando aquela médica, aquela fisioterapeuta falou comigo assim, nós vamos sentar na cama. Eu falei, eu não consigo. Eu não consigo sentar na cama. Aí ela falou, não, nós vamos sentar. A partir daquele momento, eu já fiquei sentada. Eu já não quis ficar deitada mais. Todos os dias eu já pedia minha filha, ela me ajudava. Foi 8 dias. Nesses 8 dias, tirou a tracoscomia permanente, colocou uma outra que eu podia falar. Eu comecei a falar. Deus me ajudou. Eu não precisei de fazer ir pro fonoaudiólogo, porque eu consegui falar, que eu tô falando até hoje. Graças a Deus. E eu acho que a Cassandra vai colocar ainda o vídeo quando eu tirei a tracoscomia no hospital, que eu mesmo passei os meus amigos, para minha família, que estava ansioso aqui, que eu passei o meu boletim. Primeiro a Deus, e estou aqui para agradecer todos os meus amigos e pessoas conhecidas que oraram por mim. Eu agradeço pelo carinho de todos na minha vida. Hoje eu estou passando o meu boletim. Com a ajuda de Deus, essa semana eu vou estar em casa. Em nome do Senhor. Deus abençoe a todos por tudo. Que o médico, assim, a tracoscomia é assim, só pegou a mão, tirou aquilo com sangue, com tudo, coloca um curativo, aquele trem queima. Você passa por cada momento, não é tomar uma injeção, não. Eu passei por cada pedaço. Que eu falo, gente, eu não sei como que eu consegui passar por isso. Tive uma experiência maravilhosa, sabe? Foi muito maravilhoso o que eu passei. Porque eu vi naquele momento que eu dei a parada respiratória, que eu saí do meu corpo. E fui em lugar que, com a boca humana, a gente não consegue falar. Entendi. Sabe, Sandra? E eu tive uma experiência maravilhosa. Sabe? Foi muito bom. De tudo que E eu sei, Sandra, que quando findar a vida aqui, nós temos uma vida maravilhosa com Deus. Eu creio. Sabe? É uma vida maravilhosa que nós temos com Deus. Porque eu cheguei a provar disso tudo. Sabe? Eu fui num lugar maravilhoso e que eu não pude ficar lá. Eu voltei. Eu falei, eu vou voltar. Já que eu não posso ficar aqui, eu vou voltar, porque meu filho é um dos que precisa de mim. Então eu voltei. E eu sei que esse lugar me aguarda. Se eu for firme e fiel, esse lugar me aguarda. Sabe? Eu creio de alma.
ela já falou muito aqui comigo que não, eu não vou conseguir falar, mas deu para vocês entenderem um pouquinho do que eu estava ansiosa para ela contar para vocês, porque eu não posso contar uma história que não é minha, né? Por isso que eu queria que ela contasse, e eu bati na tecla, falei, não, as pessoas precisam saber o que você passou, que crendo tem jeito, mesmo que ela sozinha, né, se sentindo abandonada, entre aspas, não estava abandonada porque estava todo mundo aqui louco, mas abandonada é porque é natural da carne se sentir assim, mas creio eu assim, que você sabia exatamente que Deus estava contigo o tempo inteiro. Com certeza. Só que esse vírus, esse Covid, ele é assim. Ele te tira das pessoas. Como muitos estão, sem ninguém, abandonado nas casas, porque tá sozinho, porque não pode sair. Uhum. Os filhos não podem visitar, a mãe não pode visitar. Então, esse vírus, ele é assim. Então, é muito difícil. As pessoas, principalmente que passou pelo processo de pegar ele, a pessoa sabe o que é o vírus. E se todos soubessem, sabe, para poder a pessoa não passar o que eu passei. Sabe, se tivesse como ver, para poder sentir o que eu passei, para eles se precaver mais, se guardar mais, para evitar isso tudo. Porque tem muitos velhinhos aí, querendo que os filhos vá e não tem como ir, como minha mãe. Eu não posso visitar minha mãe por causa do vírus. Porque a gente nunca sabe de que lado vem, né? A gente nunca sabe. E outra coisa, nem a medicina, nem os médicos não estão sabendo ainda. Porque eu vou ter que fazer tratamento 1 ano. Sabe? Eu tenho que fazer tratamento 1 ano. Eu passo pro neurologista, pelo médico de cabelo, que é o dermatologista. Eu passo o endocrinologista, porque pelas coisas tudo que eu usei, eu peguei foi peso. Tem pessoas que dá até diabetes. Então, eu tenho que ficar indo nos médicos ainda, sabe? Igual eu tive no meu médico, falei, doutor, eu acho que a minha perna não vai voltar ao normal. Então a gente acha que quando terminou ali, findou, a pessoa saiu do hospital, ou acabou aquele processo do vírus, que eles tanto falam, 14 dias, ou 20, ou 30, sei lá, que acabou ali. Para certas pessoas, não. Na verdade, quem pega Covid, em 14 dias ele teve Covid e ele fica imunizado. Assim, ele pode vir para casa que ele não transmite de novo, não. Só que eu tenho os meus papéis. Com 40 dias eu fiz o exame, meu Covid estava no sangue ainda. Tá vendo, gente? Que a gente não sabe de nada. Entendeu? A gente não sabe de nada. Quando eu fiz o teste no hospital, eu fiquei decepcionada. Eu já tinha passado 40 dias no hospital, que eu fiz para sair do hospital, eu fiz um outro teste, o médico pegou, falou, seu teste deu positivo. Eu falei, mas não entendo. Não é 14 dias? Ele falou, não, André, porque deu na sua rede sanguínea. Pai eterno. Aí você ficou com medo, falou, pronto, vai começar tudo de novo. Não, eu já sabia que eu não ia. A gente fica imunizado 3 a 4 meses. Você não pega e nem transmite. E agora com essa notícia aí de que as pessoas estão pegando de novo? Não se sabe, né? Não se sabe pelos estudos, não se sabe ainda se realmente pegou de novo, se não pegou, sabe? É todo mundo consta escuro, que pegou, né? Mas que quem deu também da primeira vez foi só não deu o coronavírus, mas foi só sintomático, não deu. Não pegou. Gente, olha, cada porque dia... eu peguei, o médico falou assim, você pegou
O médico falou desse jeito comigo. Você pegou todos os convites. Ele bateu e já entrou. Falei, mas como? Eu nem saio de casa. Entendeu? O vírus já entrou mais quantidade. Porque ele bateu no meu pulmão, ele acabou com a metade do meu pulmão. Ele empedrou a metade do meu pulmão. Pai da misericórdia. E enquanto, gente, ela estava nesse processo, outros irmãos da igreja, eu estou dizendo... Que foi triste. Na igreja. Estou dizendo na igreja. Que quem dava notícia pra mim, pra minha família, que era o rapaz que dava notícia pra mim, com 2 dias foi entubado, se foi. E aí 3 dias depois foi o irmão dele. Então assim, nós... Com 15 dias foi o tio dele. Misericórdia, foi. Então assim, lá na igreja nós perdemos muita irmandade, muita gente, né? E está sendo um ano de muito choro para nós também, né, irmã Andréia? Como se já se não bastasse tudo, né? Um primo do meu esposo, ele ligava pra mim, pra cá, pra saber a notícia minha. E ele se foi. Eu já tava em casa. Pois é. Então assim, nada é igual para todo mundo, sabe? Os planos de Deus é mistério na nossa vida. A gente só vai saber, né? Eu tenho um porquê, né, de estar aqui. Foi Deus. E eu tive muita sorte. Foi Deus que iluminou tudo, que preparou tudo. Deus foi bom demais para mim. Eu tinha 3 pessoas conhecidas dentro do CTI, que me ajudou demais. Me virava na cama, olhava, gente, dava notícia. O dia que ela me contou isso, eu chorei tanto. O dia que você... Como é que é? O negócio do cabelo que você falou. Eu quero orar. Foi, eu pedi o meu véu no hospital pra me orar. Eu chorei tanto, gente. Porque a gente é da Cristã no Brasil, né? Quem não sabe... Nós somos da congregação de São Tem gente que talvez não sabe. Mas eu levei o véu no hospital, né? Que eu orava. Nós temos um costume, né, da nossa igreja, de orar com véu. Então, meu véu sumiu no hospital. E no CTI eu não falava, mas eu... A mímica? Eu falava com a médica, com as enfermeiras, que eu queria o meu véu. Aí eles ligaram pedindo, que eu estava pedindo um manto santo. Porque eu sabia que era só Deus na minha vida. E Deus estava comigo. Aquela experiência maravilhosa que eu tive. Eu sei que Deus estava comigo em tudo. E que foi permissão de Deus tudo que aconteceu comigo. Foi permissão de Deus na minha vida. Sabe? Permissão de Deus pra gente sofrer tanto, gente. Gente! Nossa! Esse povo aqui sofreu demais. Misericórdia. Todo dia. Foi. Era aquela... A gente ficava lá esperando o boletim. Fizeram um grupo de transmissão para poder... Porque senão eles não iam aguentar, gente. A gente ligando toda hora para saber notícias da irmã Andréia. Não que nós não fizéssemos isso com as outras pessoas, mas é porque das outras pessoas foi coisa tão rápida que alguns eu falei, quando Deus recolheu o Beltrano, como assim? Foi. Porque era muito rápido, muito rápido. A gente não dá pra nem de... E o que mais dói também é a questão de ficar aquela interrogação do velório, né, quanto aos outros. Eu sinto assim, nós não perdemos. Não. Daqui a pouco vai todo mundo aparecer. Porque ficou aquele ponto de interrogação, né? Nós só ficamos sabendo. E até no exterior, né? Ficou sabendo. Foi. Que eu tenho os amigos lá, foram pedindo oração. Foi. E foi uma multidão. Foi. Ontem mesmo, Isaías foi fazer uma visita no Durval. Deus recolheu uma irmãzinha na igreja. Quando foi fazer a visita, a filha dela falou: eu passei na sua casa e vi a faixa. Foi. Tinha uma faixa aqui. Ainda tem. Tá. Porque todo mundo desce de ônibus e todo mundo passa, todo mundo que orou pra mim.
Aí não tem como eu agradecer um por um. Aham. Aí nós colocamos uma faixa de agradecimento. Portanto, nós colocamos essa faixa de agradecimento até no hospital também, Aham. que eu fui muito bem assessorada lá, sabe? Porque Deus e todos eles, né? Porque eles sofrem demais também, passar por trabalhar linha de frente, Não faço sem saber se amanhã eles estão vivos. É muito triste. Gente, eu não vou mais. Eu já abusei dela demais, sabe? Ela é uma pessoa muito ocupada, ela tá aqui costurando, ela faz vestidos de noiva. Cada um mais lindo que o outro. E então, assim, eu vou deixar ela trabalhar mais um pouquinho. Pena que depois a gente pode conversar, falar mais, entrar mais na parte espiritual, o que Deus mostrou pra ela. Porque senão fica muito grande também, né? Porque senão, né? Agora, irmã Andréia, Deus te abençoe. Amém. Você foi corajosa de novo. Você falou que você não ia conseguir, você conseguiu. Eu sou tímida, gente. Eu falo pouco. Mas Deus te abençoe por tudo, Amém. viu? Gente, muito obrigada. Deus abençoe por tudo. Orem por nós, porque nós estamos precisando, né, irmã Andréia, de oração. Oração nunca é demais, né? Vamos orar uns pelos outros. E eu sou grata também. Eu não sei se a irmã Sandra vai colocar esse vídeo, né? Eu não sei quem vai ver, quem for ver, que orou por mim. Eu agradeço do fundo do meu coração. Quem está comigo, quem é meus amigos, quem participou junto da minha prova. Deus abençoe a todos. E fica aí agora, gente, com o trechinho do vídeo dela saindo do hospital. O que o pessoal da igreja aprontou para ela lá na saída. Fica aí, vê aí. Deus abençoe. Tchau. Deixa eu só travar a cadeira, que aí vocês ficam à vontade. Deixa eu ver de lá. Tá sem espaço, eu vou tirar do meu, de lá.